Olá, mais um vídeo do canal da Boa Leitura e hoje eu quero falar a respeito de livretes que são livraços. Eu trouxe um livrete muito especial, um dos livros que mais marcaram a minha vida, a minha trajetória depois da minha conversão, que é um livro do grande autor John Stott. Eu lembro também que John Piper, certa feita, em um dos seus livros, ele diz que todos nós temos que escolher um autor, ter um autor que a gente possa, de certa maneira, confabular com ele, interagir com ele, ainda que ele não esteja mais presente entre nós. E, para mim, esse autor é John Stott. John Stott nasceu em 1921 e morreu em 2011 e deixou um legado profundamente significativo para a igreja cristã. Ele teve um papel preponderante em Lausanne, ou Lausanne, como alguns preferem, mas em Lausanne ele teve um papel muito importante naquele grande congresso que tratou principalmente sobre como deveria se dar a evangelização no mundo e com repercussão nos países do terceiro mundo também. Bom, o John Stott, ele tem diversos livros, eu tenho quase todos os livros dele em português. E eu diria para você que um dos melhores livros que eu já li não é um livro profundamente denso, cheio de páginas, mas é um livro pequeno. É o livro Crer é Também Pensar. E por que Crer é Também Pensar? Ele tem tanto valor e tanto significado assim. Porque é um livro que, na verdade, ele mostra, ele aponta o lugar da mente, da intelectualidade, da inteligência na fé cristã. E isso é muito importante, porque tem pessoas que divorciam uma coisa da outra. Algumas pendem para um lado de extremo intelectualismo e outras pessoas pendem para um outro lado de experiências místicas muito profundas, mas não conseguem aliar as duas coisas. E esse livro, esse livrete, fala justamente sobre isso, bem como um outro livrete dele, que nós iremos abordar futuramente, chamado Cristianismo Equilibrado, que também é um livro maravilhoso, embora com pouquíssimas páginas. E no livro que nós estamos abordando hoje, Crer é Também Pensar, o que eu acho por demais significativo e interessante é que John Stott aqui ele vai tratar justamente do uso da mente na nossa espiritualidade, né? Então isso é muito importante, mostrar que o conhecimento ele é fundamental para que uma fé seja bem exercitada. Alguém já disse que a boa espiritualidade ela envolve um tripé. O primeiro pé seria ortodoxia, a doutrina correta. O segundo pé seria, na verdade, a ortopraxia, né? A ortopraxia, que é a prática correta. E o terceiro pé, a ortopatia, que são os sentimentos corretos no exercício da nossa experiência religiosa, na prática vivida por cada um de nós. Deus deseja que a nossa prática ela seja, de fato, conduzida por um bom caminho, pela ortodoxia, mas também que os nossos melhores sentimentos eles sejam encarnados na prática diária da nossa vida cristã. O que nós fazemos para Deus precisa ter, de fato, bons sentimentos. O que nos move deve ser algo embasado pela palavra e motivado pelo próprio Espírito Santo. E no livro que eu estou mostrando para vocês hoje aqui, ele tem um pensamento que não é de John Stott, mas que é de John Mackay. E esse pensamento eu gravei, de tanto que eu gostei, eu gravei quando li isso aqui, eu acho que deve ter mais de 20 anos, talvez, aproximadamente 20 anos ou mais. Então, aqui nós encontramos um pensamento de John Mackay, no qual ele dizia o seguinte: a entrega sem reflexão é fanatismo em ação, e a reflexão sem entrega é paralisia de toda ação. Eu já verifiquei aqui, nessa nova edição, não está com as mesmas palavras, mas traduz, obviamente, a mesma ideia. Ou seja,
que, por um lado, existem cristãos que fazem tudo em nome de Deus e para Deus, sem medir as consequências, mas não se perguntam por que fazem ou por que deixam de fazer. Então essas pessoas agem como se fossem fanáticas, sem compreender exatamente a sua função e o seu papel. Por outro lado também, existem aquelas pessoas que refletem demais, que pensam demais, que elaboram demais as coisas, mas efetivamente, praticamente, ficam com os braços cruzados. Leem muito, estudam muito, investigam muito, são profundamente cautelosas, cuidadosas em tudo que fazem para Deus, mas em compensação, elas são extremamente paralisadas. E isso também não é bom. E qual seria o lado positivo diante do pensamento de John Stott? E isso está presente neste livro e também no outro livrete chamado Cristianismo Equilibrado. É que para John Stott, o equilíbrio na fé cristã, ele se dá quando nós estamos ao mesmo tempo nos dois extremos, profundamente dedicados a Deus, a entrega, mas ao mesmo tempo também uma profunda reflexão, a mente encharcada de bons pensamentos, de bons valores e de doutrina. John Stott mostra para nós que a doutrina ela é por demais significativa. Assim também como a nossa piedade, a nossa devocionalidade também é profundamente importante no exercício da nossa fé. E quando o John Stott escreve aqui, ele escreve exatamente para enfrentar alguns problemas que continuam ainda hoje presentes na própria igreja. Então, a questão, por exemplo, litúrgica, alguns pendem para a liturgia e fazem uma liturgia profundamente seca, árida, e ele diz que isso pode ser algo perigoso, algo prejudicial na boa espiritualidade. Também ele fala a respeito do misticismo exacerbado, que também não seria algo positivo. Então, é um outro ponto. Ele também critica o evangelho meramente social, que se esquece também da nossa transcendência. Então, todos esses pontos são tocados aqui por John Stott. E eu escrevi algo, eu não sei se eu não assinei, eu tenho por hábito anotar o livro, eu vou anotando tudo no livro. Eu penso assim como um autor chamado Daniel Pennac, que ele dizia que o livro, o leitor tem o direito a fazer o que ele quiser com o livro. Ele pode começar da última página, pode começar da primeira, ele pode ler algumas páginas no meio do livro, ele pode brincar com o livro se ele quiser. E eu tenho por hábito, o livro é meu, então eu tenho por hábito escrever no livro, e eu não escrevo só lápis, eu gosto de escrever a caneta, marca-texto, eu faço tudo isso com os meus livros sem nenhum sentimento de culpa. E nesse livro aqui eu escrevi algo muito interessante, e eu não coloquei meu nome, mas eu tenho quase que certeza que isso partiu da minha cabeça após ler esse maravilhoso, esse fantástico livro de John Stott. Eu fico assim, maravilhado, inebriado, porque me fez muito bem, me traz recordações do passado, das vezes em que eu pude ler e reler esse mesmo livro. Então, o que eu escrevi foi o seguinte: o verdadeiro reformado, ou seja, cristão reformado, sempre saberá conjugar conhecimento e emoção, lucidez e fervor. Eu acho que fui eu que escrevi isso em dado momento, porque não estou encontrando nada disso aqui marcado no livro, mas o que eu quis expressar é porque nós temos vivido um tempo onde o movimento reformado está se fortificando. Muitas igrejas, muitos irmãos, até de outras confissões, estão adotando a teologia reformada e se dizem hoje reformados. Mas quando eu escrevi isso aqui, após ler o livro e durante a leitura do livro, o que eu pensei foi o seguinte: que existe de fato esse perigo do conhecimento roubar de nós
a experiência. Como dizia também o grande autor Jonathan Edwards, a nossa espiritualidade boa, verdadeira, a fé cristã, ela tem que desembocar inevitavelmente na experiência. O cristianismo é essencialmente experimental, dizia Jonathan Edwards. Então, por isso, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando aqui justamente na importância da boa espiritualidade. Ter lucidez, não fazer coisas estranhas e esquisitas no exercício da fé, como nós temos visto em muitas igrejas por aí, mas ao mesmo tempo não perder o fervor. Existe um lugar para o equilíbrio dessas coisas. Existe a mais profunda possibilidade de nós sermos profundamente apaixonados por Deus, devocionais, um coração aquecido, cheio do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo com lucidez na mente. Eu espero que essa simples resenha, essa conversa nossa aqui, essa pequena sinopse, ela possa ajudar você e te motivar a ler um dos melhores livros que eu já li, embora seja um livrete. É um livrete que é, na verdade, um livraço. Um grande abraço.